Oi, pessoal. Oi, pessoal. Para quem ainda não nos conhece, né? Eu sou a Beatriz Bertolazzo. Eu sou o Renato. E hoje a gente veio contar um pouquinho mais para vocês. Muita gente tem pedido pra gente dividir um pouquinho da nossa experiência. Nós somos brasileiros, né? E moramos na Inglaterra. Uau. E nessa nossa jornada aconteceram muitas coisas com a gente e tal. E o pessoal tem curiosidade. Então vamos fazer, digamos assim, um breve resumo, porque essa história é longa. Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer saber um pouquinho mais sobre nossa história, vamos com a gente. All it's spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But A princípio de tudo, né? O que nos fez vir morar na Inglaterra? Atualmente a gente mora no extremo norte da Inglaterra, em Cumbria. A gente chegou aqui no Reino Unido, a gente morou em Londres, depois a gente se mudou pra cá. Como a gente chegou até aqui? Então, as pessoas, assim, cada um tem uma experiência, tem uma opinião, então vamos respeitar que todo mundo está dando nossa história. Nossa história, estamos aqui dividindo com vocês. Tá bom. Então, tudo começou no Brasil, né? A gente já estava casada há um ano. Que coisa mais linda! E viemos fazer nossa primeira viagem pra Europa. E foi quando a gente se apaixonou. E a gente sempre foi muito espírito livre e tal. A gente não é muito apegado, somos filhos únicos, tanto Renato quanto eu. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E então, assim, a gente sempre quis morar em lugares diferentes. A gente nunca gostou de ficar muito tempo num lugar só. Isso contou bastante, né, pra esse sonho, essa vontade de morar em outro país. A princípio, eu trabalhava no Brasil, o Renato também, né? A gente, digamos assim, estávamos de boa, mas, sabe, a gente sabe quando naquele momento que você sente que, não, acho que é na hora de mudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente precisa de dar uma repaginada. A natureza te chama pra algo mais. Exatamente. Então, assim, onde a gente estava sentindo que a gente precisava mais que aquilo, que só ali onde a gente morava, né, que a gente mora em Taubaté, cidade da Graça. Cidade da Grávida. Então, assim, Celebridade, né? Então, foi o que a gente pensou, a gente falou assim, olha, eu acho que a gente consegue mais que isso, o mundo não é só viver aqui. E foi quando a gente decidiu largar tudo, né, digamos, o Renato trabalhava na Ford, lá no Brasil, eu trabalhava para uma empresa privada que prestava serviço do Estado, resumindo, os dois estávamos de boa, e daí a gente resolveu pedir conta do trabalho para vir nessa jornada, né? Então foi a melhor escolha da nossa vida, né, amor? Foi. Eu não me arrependo, não. Porque, que nem ela falou, né, eu sempre tive essa vontade de morar fora do país, assim, né, até quando a gente vai ter a disposição, né, de se mudar dessa forma, entendeu? Não é você tá indo de estado para estado, mas você tá indo para outro país, né? Outro continente. Outro continente, outra cultura, tem que se adaptar em questão de documentação. A gente fez uma correria, porque quando a gente decidiu ir embora, a primeira coisa que a gente pensou, para onde nós vamos? E assim, a gente entrou num consenso, o Renato a gente é muito parecido, então a gente sempre, graças a Deus, a gente sempre, os pensamentos sempre bateram. E a gente decidiu que a gente queria vir para a Terra da Rainha. E daí a questão era, Brexit. A gente tinha que fazer a maior correria, porque a Inglaterra ia fechar e o europeu não ia poder mais viver, né? Como a gente veio para ficar de vez e vir legalizado, a gente teve que correr com isso aí. Daí a gente, primeiro de tudo, a gente viu sobre a cidadania, né? A gente tem cidadania italiana, a família do Renato tinha muito mais proximidade, os documentos estavam mais fáceis, era o bisavô dele que era o antenato, então a gente resolveu fazer por ele. A gente estava em plena pandemia, então a gente ia se mudar, estava programado para a gente vir em junho. Só que por conta da pandemia cancelou passagem, a gente conseguiu para agosto. A gente ia vir em março. E a gente ia vir, a gente programou para vir no meio do ano, né, no começo do ano de 2020, só que por conta da pandemia e tal, começaram a cancelar nossa passagem. Enfim, foi cancelando e a gente conseguiu passagem para agosto, né? A gente veio no final de agosto, por conta da pandemia a gente não podia entrar na Itália, tivemos que ir para a Croácia, fazer a quarentena lá de 15 dias, um país maravilhoso. Mais lindo do mundo. Verdade. A gente imaginou ir para um lugar daquele, eu também amo. A gente conheceu pessoas maravilhosas lá. E assim, um lugar muito lindo que eu nunca imaginei ir visitar. Então a gente teve que ir para a Croácia, ficamos os 15 dias fazendo quarentena lá, para depois ir para a Itália.
Conseguimos chegar na Itália a tempo, a nossa preocupação era tempo, porque afinal a gente tinha só até o final do ano para poder entrar na Inglaterra, porque depois disso a gente não conseguiria mais para poder aplicar o processo. Então, chegamos em setembro, lá na Itália, fizemos nossa cidadania, depois eu vou fazer um vídeo só sobre cidadania. Então lá a gente fez, a nossa preocupação era fazer num tempo hábil, a gente fez com o Francesco, eu vou deixar o contato dele aqui pra vocês. Um beijo, Francesco. Que foi uma É pessoa o nosso maravilhosa. pai italiano, é o nosso pai na Itália. Cuidou muito bem de nós lá. E, A Amélia também. A Amélia, que é a esposa dele. Então eles cuidaram pra fazer o quanto antes, tudo certinho, ele é muito correto com as coisas. Enfim, a gente conseguiu sair de lá em novembro, dia 15 de novembro entramos na Inglaterra. Detalhe, a gente tá com passou cachorro, pela Holanda. estamos com cachorro, então a gente não podia por voo, não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra, né, o Reino Unido não permite você entrar com um pet na cabine. A nossa cachorra é muito pequenininha, a gente não queria despachar ela e tirando que tem que pagar uma companhia à parte, é uma burocracia. E o que a gente teve que fazer? Saímos da Itália, fomos pra Holanda para poder vir de ferry. Bem imigrante nativo, tá? Bem de ferri. Igual meus bisos indo pro Brasil. Entendeu? Tudo de navio. Tudo de navio. Então a gente teve que vir de navio por conta da nossa cachorrinha. Tem até um vídeo aqui, vou deixar aqui no card pra vocês verem, da gente trazendo ela. É super legal, é um passeio muito interessante e é super barato. Foi top. Daí chegamos na Inglaterra, passamos um perrengue na imigração, eu tinha guardado documento no lugar errado, né, amor? Nossa, foi mó dor de cabeça. É difícil, a imigração do Reino Unido é muito assim, muito pesada por conta ainda mais de que a gente vem em casal. Então, pra gente provar que somos um casal, porque tem muito disso de a pessoa vir... Vem de casamento. Vem de casamento, é. Entendeu? Então, tipo, eles queriam olhar fotos do casamento. A grande questão foi a seguinte, a gente entrou já falando que a gente vinha com a intenção de morar. Porque muita gente entra como turista. Se a gente vai falar assim, não, eu vim turistar e tal, se aquilo seria passado, mas a gente falou que a gente somos italianos que vamos fazer o processo pra ficar. Daí queriam comprovar, tá, eles estão casados? Então tá, cadê o documento? Detalhe, a certidão de casamento dentro da mala grandona. Da mala e ela tava toda enrolada, porque a minha mala tinha quebrado. Enfim, pra achar a certidão deles acharam estranho. Por que eu não tava com o documento na mão? Isso aí foi o pior perrengue que a gente passou. Mas enfim, consegui mostrar pra eles com muito sufoco a gente conseguiu provar. E daí eles questionaram a questão do pediram foto do casamento, questionaram quantas pessoas tinham no casamento. Pediram tudo. Até a gente fez uma amizade com uma policial lá e ela ajudou a gente. Ela deu uma força pra nós. Ela deu uma força, ela falou, eles são casados. Olha a cara deles. Olha a cara deles, eles têm um cachorro. Eles têm até um filho. Eles têm um filho, pô. Mas então, daí conseguimos passar na imigração, tudo felizes da vida. Engraçado. Até mesmo na Itália, até não contei pra vocês, a gente tinha a intenção de ir pra Brighton. A princípio, minha prima mora lá com o marido dela, e tem uns amigos também que vão pra lá, né, um ambiente mais familiar e tal. A gente não tinha pra onde ir. A gente não tinha pra onde ir, a gente sabia que a gente ia vir pra Inglaterra, mas não sabia pra onde a gente ia. Qualquer lugar servia. Daí a gente fez amizade com o Igor, né, que é um amigão nosso. Assim, a gente leva no coração, a gente falava até que a gente era irmão, porque, nossa, ele ajudou muito a gente e é uma pessoa muito boa. Nisso, ele pegou e começou a comentar sobre Londres, eu moro em Londres, é assim, é assado, e começou a encher nossos olhos. Daí eu virei pro Renato assim, eu acho que eu quero ir pra Londres. E tá, vamos então, daí a gente foi pra Londres. Fomos pra Londres e passamos os perrengues mais loucos da nossa vida, né, amor? Porque, gente, o pessoal romantiza demais a vida do imigrante. O imigrante o cara, a partir do lindo, momento vai pra Inglaterra e ele é maravilhoso. Pisa fora do seu país de origem, já merece assim, ó. Merece respeito. Respeito, porque, ó, não é fácil de imigrante, a gente sabe que é sair da nossa zona de conforto pra ir pra um lugar totalmente desconhecido. Cara, e por mais que você tenha dinheiro, velho, por mais que você tenha uma condição, cara, você passa o perrengue, velho. Você passa uns negócios. Até porque você não conhece e tal, né? E quando você não tem dinheiro é bem pior. Quando a gente vem com real, imagina, vezes 7, a gente não podia gastar, era o dinheiro da nossa vida, nosso patrimônio. Então assim, a gente tinha que gastar o mínimo possível. E daí, só que daí, quando você não conhece, você gasta às vezes dinheiro que você não precisava gastar, você tem que converter. Gasta mais do que o planejamento, aí é complicado. Daí que é complicado. A gente fez um planejamento fodido, a gente fez um planejamento top de linha pra vir. Passaram muitas pessoas boas na nossa vida que nos ajudaram. Sim. Então, assim... E muitas pessoas ruins, viu? E muitas pessoas ruins, porque, olha, aqui é o que mais tem brasileiro passando a perna em brasileiro, ou qualquer outro tipo de nacionalidade, mas é um querendo engolir o outro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado pra você não ser lesado. Então, quando a gente chegou em Londres, a gente passou uns perrengues, né? A gente ficou 5 meses em Londres, eu arrumei um emprego lá, o Renato também.
E daí até a gente, assim, o Renato trabalhava no Brasil como técnico em CNC, né, amor? Programador CNC. Programador CNC. E daí ele tava trabalhando e falou assim, por que não trabalhar na minha área? O Renato tem um inglês muito bom, entendeu? Então ele começou, porque aqui pra você ter, tem que ter documentação, porque eles pedem tudo, e tem que ter um inglês razoavelmente bom pra você conseguir se virar. Ai, irmã, eu queria falar inglês. Vamos orar pra Deus? Vamos. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Daí o Renato conseguiu essa proposta de emprego aqui no norte da Inglaterra, e ele falou assim, amor, conseguiu uma proposta de emprego, vamos embora? Vamos. Mais uma vez. E estamos de mudança. Pegamos nosso cachorrinho, as nossas roupinhas e vamos embora. E aqui estamos. Em Cumberland. Então daí a gente veio morar aqui, viemos por conta disso. O Renato conseguiu esse contrato de emprego, que é uma coisa muito difícil de conseguir aqui. E a gente mora num lugar onde não tem imigrantes, não que não tem imigrantes, tem alguns indianos e tal, mas assim, brasileiros, eles não sabem nem o que os brasileiros falam, acham que é espanhol. Eles olham assim, bem... tipo assim, eles são sensacionais, são pessoas maravilhosas. Eu não conheci nenhuma pessoa aqui que eu fale assim, eu não gosto dessa pessoa. Eu cheguei, eu confesso, eu consigo conversar inglês, eu consigo entender, só que o sotaque aqui é extremamente forte, mas muito forte. É um inglês muito quebrado. Inglês muito quebrado no meio. Então, sim, essas pessoas me ajudaram na adaptação. Sim, a gente teve muitos amigos aqui que, assim, principalmente pessoas próximas, assim, sabem a dificuldade. Eu não falo inglês, eu estou estudando ainda, muito menos para morar no interior, onde as pessoas não estão acostumadas com imigrantes. Aqui não tem imigrante. Então, imigrante. aqui esquece. Não tem imigrante. Então as pessoas perguntam, como é que é morar no interior? Então, eu vou fazer um vídeo para vocês, contando bem detalhes, quanto que a gente paga para viver aqui e tudo mais. Mas, assim, pra você vir pro interior, você tem que ter pelo menos uma base boa do inglês, porque senão você acaba dificultando muito mais. Você perde um pouco, porque Londres você não precisa falar inglês. Não, esse negócio que, é pra poder sair do país, precisa do inglês pra morar num lugar que fala inglês, ajuda você, facilita muito mais a sua vida, mas que precisa... Ajuda porque você pode ter conexões. Você mesmo se vira, agora... Não precisa depender de brasileiro. Agora, ir pra Londres, qualquer um pode ir. Nada de inglês, nada. Conheço pessoas que estão aqui há mais de 10 anos e não falam uma letra de inglês. Então, assim, se você tem um sonho, outra coisa que eu digo é corra atrás. Ninguém vai correr por você. Planeje. Entendeu? Planeje certinho e vê o que você quer da sua vida. Se você quer, corre atrás. Eu acho que qualquer um pode. Se você se programar, você consegue. Entendeu? Não precisa ser rico, não precisa fazer nada. Você vai ter que... lembrando que a gente abriu mão de muita coisa pra estar aqui. A gente cortou muita coisa, a gente cortou de sair, a gente cortou um monte de coisa pra gente poder estar aqui hoje. Pra seguir o planejamento. E a gente também deixa nossos pais, como eu falei, eu sou filha única, sou só eu e meu pai, o Renato tem os pais dele. Então, assim, a nossa família é pequena. E por mais que a gente seja livre, assim, é muito doído a gente deixar os pais. A gente saber que tá longe, que pode acontecer qualquer coisa e você tá do outro lado do mundo. Então, não é simplesmente pegar um carro em meia hora você vai ver a pessoa. Então é uma das coisas que pesa muito. Se você é muito vinculado à família e tal, tem que toma ter cuidado, muito bem com isso, porque às vezes pode estragar um sonho de uma vida, porque não é fácil de imigrante. Aqui, querendo ou não, você é uma pessoa sozinha, entendeu? Porque nem, não dá pra... até o Igor falava, né, mano? Até o Igor falava pra gente, né? Ó, se prepara, velho. Londres vai te bater, velho. Londres vai te bater até você não querer mais. Mas se você ficar de pé, você vai vencer. E é verdade. Porque, é verdade. Assim, essa história de Londres bate, né? Ou qualquer lugar que você vá, é porque assim, é onde o filho chora, a mãe não vê. Você tá entendendo? Então, assim, não tem essa de ter documento, golpe, não. Cara. Logicamente que também quem não tem documento sofre um pouco mais às vezes, ou às vezes não. Às vezes entendeu? não. Mas, assim... Você tem certas regalias. E se a gente tem documento, não significa também que vai ser, nossa, mil maravilhas, porque a gente ralou pra caramba. Eu trabalhei de cleaner, o Renato trabalhou em construção, entendeu? Então, assim... Trabalhei de delivery, nossa. Eu também trabalhei de delivery. Ganha dinheiro, viu? Nossa, você lava de dinheiro, mas nossa, que trampo ruim, cara. Eu lembro até hoje. Difícil, eu admiro quem faz, cara. Quem faz. Então, assim, eu acho que não é fácil por tudo. O seu psicológico, tipo, dá um nó. Então, você tem que ter um psicológico muito bem estabilizado ali. Mesmo a gente é meio louco, meio doido, mas, assim, eu acho que tem que ter saber muito bem o que você quer, porque a partir do momento que você sai, você não quer mais voltar. E a gente vai se mudar de novo, né, amor? Logo. Novidade aí pro canal aí, ó. Porque a gente é assim, né? A gente tá cada hora num lugar diferente. Então, é isso.
você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem alguma curiosidade, deixa aqui no comentário, fala qual a parte que você mais gostou, o que mais tem mais curiosidade de saber. Vou tentar fazer um vídeo pra vocês também sobre cidadania e comemorar aqui no interior, né, antes até da gente ir embora, e deixar vocês mais atualizados. Então, se tiver alguma curiosidade, pode me chamar. E é isso, né, amor? Deixa seu like, compartilha com algum amigo que tem vontade de morar fora e quer saber relatos verdadeiros, né? Porque o que às vezes a gente vê muito na internet. E manda no comentário aí o que vocês acham dos próximos conteúdos. Deixem ideia aqui do que vocês querem ver aqui, né? E é isso, gente. Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Um abraço.